Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é uma honra e uma alegria ter você aqui comigo. Hoje eu vou fazer a leitura de um texto que eu escrevi há 2 anos atrás, em 2021, e eu espero que ele seja útil na sua vida. O tema é O que é pecado e como ser livre. É um texto um pouquinho longo, talvez tecerei alguns comentários, mas o objetivo mesmo é fazer a leitura e coloquei aqui na tela para que você possa acompanhar a leitura. Bom, eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser, portanto, esteja livre, para concordar com o meu texto ou discordar dele, sem problemas algum. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode fazer, aqui abaixo, mas o meu desejo mesmo é compartilhar esse texto. É algo que eu creio que muitas pessoas sofrem por causa do pecado e também sofrem por não vencerem, talvez, alguns pecados, mas eu quero trazer aqui, segundo aquilo que eu acredito nas Escrituras, de modo que coloquei várias referências bíblicas e eu quero então começar lendo aqui, você pode acompanhar comigo, tá bom? Vamos começar então. João afirma que pecado é transgredir uma lei conforme texto abaixo. 1 João capítulo 3, verso 4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Entretanto, Paulo afirma que o fim da lei é Cristo, se não vejamos, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos 10, 4. Ora, tendo sido a lei abolida na morte de Cristo, logo, subentende pela lógica que após Cristo não existe mais transgressão, uma vez que transgressão é a quebra de uma lei. E se já não há mais lei, logo, já não há mais transgressão, pecado. Assim diz Paulo, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4,15. No entanto, João afirma que quem diz que não tem pecado engana-se a si mesmo, conforme texto bíblico abaixo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 8. Nesse interim, criou-se um problema. De duas uma. Ou a Bíblia está errada, ou um deles está equivocado, pois Paulo e João estão fazendo afirmações nitidamente contraditórias. Como harmonizar a questão? Primeiro, a Bíblia não está errada. Segundo, não há contradições nas falas de Paulo e João. Ambas afirmações estão corretas e se complementam. Terceiro, a lei que foi abolida era a lei de Moisés. A antiga aliança mosaica sendo substituída por uma nova lei, a lei do sangue da nova aliança, a lei de Cristo, que foi instituída na ceia de Páscoa um pouco antes da crucificação de Cristo. Leia: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. O autor aos Hebreus enfatiza essa verdade na sua carta, conforme texto abaixo. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8,13. Agora, como conciliar Paulo e João? Afinal, existe pecado ou não? A resposta é bem simples. Existe. Todavia, o pecado não tem mais poder e domínio sobre nós, conforme a afirmação de Paulo, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Note que Paulo deixa claro que o motivo de o pecado não ter mais domínio sobre nós é o fato de não vivermos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Paulo vai explicar essa verdade também aos coríntios, dizendo que o que fortalecia o pecado era a lei. Uma vez que a lei foi abolida por Cristo,
o pecado perdeu sua força. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Agora preste muita atenção. O pecado ainda opera. Todavia, a sua força condenatória foi derrotada na cruz. Assim sendo, em Cristo já não há mais condenação. Veja, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Entenda isso. Para você ser condenado, vai precisar de muito esforço. Por quê? Primeiro, o evangelho correto precisa chegar até você. Segundo, você precisa rejeitar completamente essa maravilhosa graça lhe oferecida e deliberadamente escolher viver no pecado praticando o mal. Caso contrário, descanse na certeza da sua salvação. Afinal, não é você que a conquistou, foi Cristo. Se foi Cristo, logo, não há como perdê-la, mas sim rejeitá-la. Por isso, Paulo vai dizer que nada, absolutamente nada, nem o seu pecado, não se escandalize, pode te separar do amor de Deus. Leia e se regozije. Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez agora você esteja pensando: pronto, abriu o caminho para a libertinagem, pois se nem mesmo o meu pecado pode me separar do amor de Deus, logo posso viver de qualquer jeito sem peso na consciência. Se esse é o seu pensamento agora, sinto muito lhe informar, mas você não entendeu nada até então. Não desista. Veja mais uma vez. Romanos 6, 1, 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Romanos 6,12. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Romanos 6,15. Por mais que possa dar a entender, Paulo jamais abriu concessão para pecar. Pelo contrário, por um lado, leia o que ele diz. 1 Coríntios 9, 19. Porque, embora seja livre de todos, Paulo já tinha entendido a liberdade em Cristo. Mas mesmo assim, no mesmo capítulo de 1 Coríntios 9, no versículo 27, ele vai dizer: pelo outro lado, ele diz: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, estou livre, mas agora a minha liberdade eu a entrego em amor a Deus, em renúncia para Deus. Que paradoxo, não é? Pois é, Paulo, outrora escravo da lei de Moisés, agora livre em Cristo Jesus. Todavia, não usou da sua liberdade para pecar, mas para fazer muito mais ainda para Deus, sem obrigações, sem fardos, sem performance e sem paranoia de ser perfeito. Paulo fez porque o único peso na sua consciência era o peso do constrangimento do amor de Deus por ele. Quando você entender esse amor, o seu fazer para Deus se torna leve e espontâneo. Você passa a fazer e se santificar em forma retributiva do amor a alguém que fez tudo por você. Assim era Paulo, assim Paulo ensinou, assim eu estou tentando te ensinar. Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, se existiu alguém com motivos para se gloriar, esse alguém foi Paulo. Ninguém fez mais do que ele, ninguém influenciou mais do que ele, ninguém se doou mais do que ele. Ele carregou no seu próprio corpo as marcas de Cristo. De fato, era um imitador do seu mestre. Contudo, só havia um motivo para ele se gloriar: a cruz.
Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Entretanto, Paulo também era falho e pecador. Ele auto se definiu como o pior dos pecadores. Mas ao ser alcançado pela gloriosa misericórdia divina, Paulo deixou de ser um legalista farisaico e se tornou o principal anunciador do evangelho da graça. Ninguém compreendeu melhor do que ele a liberdade conquistada por Cristo. Por isso, o seu esforço era para que todos fossem libertos das garras da lei, tornando-os agora escravos de Deus e não mais escravos do pecado. Veja, Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Romanos 6,22. A pergunta é: como ser livre da escravidão do pecado se ainda continua a pecar? Aqui está o segredo, a revelação da graça. O ponto-chave para ser livre, que na grande maioria os cristãos, por mais piedosos que sejam, não conseguem compreender. Daqui para frente você vai precisar de muita fé, mas calma que eu vou te explicar. O caminho é o seguinte: primeiro de tudo, liberte-se de toda culpa. Quem não consegue se livrar da culpa do pecado, jamais vencerá o pecado que tanto lhe aflige. Engana-se quem pensa que Deus perdoa os seus pecados porque você se arrependeu. O processo é inverso. Por favor, entenda isso. Você só se arrepende porque Deus já perdoou os seus pecados na cruz. O arrependimento é o efeito da graça de Deus e não a causa. Isso é muito importante. É porque Deus te amou há 2000 anos atrás, entregou o seu filho na cruz, e quando você tem a revelação desse amor de Deus e você se depara com o seu pecado, você então se arrepende, muda o modo de viver, não para que você seja aceito por ele. Você já foi aceito no passado. Ele já te amou. A Bíblia diz que ele nos amou quando éramos pecadores. A Bíblia diz que ele nos amou ainda quando éramos inimigos da cruz. De modo que não é o nosso arrependimento que vai fazer com que Deus nos aceite. Ele já nos aceitou. Então, nós precisamos entender primeiro isso, para que então a gente comece a trilhar uma nova caminhada de santidade, de arrependimento, buscando se parecer cada vez mais com o nosso Senhor. Segundo, voltando à leitura aqui, considero essa parte a mais importante. Você precisa entender completamente isso. Se você não entender isso, dificilmente você será verdadeiramente livre. Vamos lá. Estou aqui, ó. No Antigo Testamento, o pecado era uma ofensa a um Deus santo, passivo de punição, como por diversas vezes podemos confirmar nas Escrituras. No Novo Testamento, o teu pecado não é mais uma ofensa passiva de punição contra Deus. A não ser que você o rejeite com consciência, como já expliquei acima. A tua ofensa em pecar será contra si mesmo e contra o seu próximo, porque com Cristo já está pacificado. Foi aquilo que eu já li, né, acima um pouco, e a gente vai ler nos outros versículos à frente. Quando você peca hoje, você estará pecando ou contra si mesmo ou contra alguém. Com Deus, o teu pecado está pacificado. Se não fosse assim, ninguém seria capaz de se relacionar com Deus, pois todos pecaram e continuarão pecando. O erro é acreditar que existe pecadinho e pecadão. Para Deus não existem níveis de pecados. Um só pecadinho já nos tornaria réu do inferno. Portanto, cumprir e viver debaixo da lei antiga, a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, vai ter como consequência a condenação de todos os seres humanos. Porque todos pecam.
Portanto, a gente precisa de uma nova aliança, que foi aquilo que eu já li acima, de uma nova lei. Entender essa verdade vai te tranquilizar para que você possa se relacionar cada dia mais com o Senhor, a fim de que toda a natureza de Deus possa se entrelaçar na sua e que você possa se tornar cada dia mais parecido com Ele. Vencer pecados, vícios, hábitos não é tão simples assim. É um processo que só será capaz se você se livrar do peso da culpa. Infelizmente, a religião tenta constantemente lançar sobre nós que o teu pecado, o meu pecado, nos afasta de Deus e que o nosso pecado possivelmente nos enviará para o inferno. É por essas e tantas outras que a maioria dos cristãos, em todas as épocas, viveram sempre aflitos, com sentimento de falta e de dívida para com Deus. Assim como Adão, vivemos fugindo da sua presença. Preferimos não se encontrar com o Senhor porque morremos de medo de sermos punidos. Com sofismas da religião, criaram em, no, em com os sofismas da religião, criaram em seus pensamentos apenas a ideia de um Deus punitivo, iracundo, que está com uma espada fumegante pronto a te matar. Invariavelmente se sentem culpados, indignos, hipócritas diante de Deus. Nesse inteirinho, o diabo se aproveita desse momento de fragilidade e intensifica na sua mente que de fato você é um pecador e indigno de Deus, o que gera no interior de tais pessoas um caminho inverso do que deveria ser, tornando a pessoa obstinada em seu pecado, o afastando cada vez mais do seu Senhor e não raro se aprofundando ainda mais no próprio pecado que ela não quer praticar e que ela própria condena, mas que não consegue se libertar. Geralmente esse é o pensamento. Já que sou um pecador, hipócrita, impuro, vou me lançar logo mesmo no pecado. Infelizmente, por não compreenderem ou não crerem que definitivamente os seus pecados foram propiciados na cruz de Cristo, por isso Jesus afirmou categoricamente. Em João 8,32, Jesus disse assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por não confiarem na obra redentora no Calvário, acabam acreditando nas mentiras de Satanás, nos enganos religiosos e na sua própria consciência condenatória. Assim se afastam da fonte da graça, a única fonte capaz de verdadeiramente te libertar de tais pecados. Volto a dizer, quer ser livre? Saiba que o seu pecado não muda Deus e que ele não vai te matar. A punição já veio e caiu sobre aquele que não merecia, mas para que a morte dele lhe trouxesse vida. Se não vejamos, Isaías 53:10, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Leia agora essa maravilhosa declaração do profeta Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De fato, merecíamos todo o castigo de Deus, mas não foi assim. Pelo contrário, Deus despejou toda a sua ira pelo pecado no seu Filho amado. E o sofrimento de Cristo é o que nos traz a paz. Martinho Lutero, um dos pilares da Reforma Protestante, e não só ele, como tantos outros monges católicos, sofreram muito com a falta de paz na sua vida. Assim como tantos outros monges católicos, eles tentaram se santificar pela força própria, muitas das vezes se abstendo de todo contato com o mundo. Entretanto, por mais esforço que tivesse, o pecado sempre os atingia. Mas um dia, nesse caso Lutero, foi liberto por um simples versículo que explodiu no seu interior, tornando-o livre de toda acusação. O versículo era Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, nós precisamos ter fé naquilo, na obra que Jesus fez na cruz por nós.
e de que ali nós fomos completamente perdoados por Deus e aceitos por Deus. Precisamos crer nisso. Por isso Cristo é justo e justificador de todo aquele que nele crê, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Creia mais nessas verdades. Primeiro, você pecou, certo? E estava condenado. Você tinha uma dívida com Deus e teria que pagar com a sua morte eterna. Esse é o salário do pecado. Mas tenho uma boa notícia para te dar. Se você crê em Cristo, a tua dívida está paga. Você não tem mais a dívida a pagar com Deus. Creia. Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, ou seja, cumprir a lei, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Segundo, todos os seus pecados foram perdoados. Até os mais perversos e vergonhosos, até os que nem você mesmo consegue se perdoar, eles foram perdoados. Creia, Colossenses 2,13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Terceiro, o sacrifício de Jesus na cruz é mais do que suficiente. E o sacrifício deu fim ao pecado. Volto a dizer, fim ao seu poder condenatório, e não à sua existência na terra. Lembra que eu falei que o pecado hoje não é uma ofensa com Deus, está pacificado com Cristo. Está resolvido na cruz. O nosso pecado hoje ele vai nos afligir, nos autodestruir, ou, e de modo geral, o pecado ele vai atingir e ferir e machucar outras pessoas. Portanto, a gente deve abrir mão do pecado, se afastar do pecado, para que a gente não passe, tendo uma vida de autodestruição, autossabotagem, e muito menos a gente prejudicar os nossos irmãos. Por isso João Batista afirmou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia, Hebreus 9:26 diz assim: e assim fosse, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:28. E assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Romanos 6,10, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Quarto, os teus pecados hoje não influenciam o amor de Deus por você. Repito, o teu pecado não muda o amor de Deus por você. Nada que você faça de bom fará Deus te amar mais. Nada que você faça de mal fará Deus te amar menos. Não são as tuas obras de justiça ou de injustiça que regem o amor de Deus por ti. Ele escolheu te amar independente das tuas obras. Creia, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quinto e último, nada poderá mudar essa verdade. As últimas palavras de Jesus foi: está consumado. No original a palavra é tetelestai, que significa está pago, quitado. Creia, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está pago, não há mais dívida. Lembra Paulo em Colossenses, tendo a revelação, ele vai dizer: as nossas dívidas foram cravadas na cruz. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se você não dimensionar o tamanho desse amor, você nunca conseguirá dimensionar o tamanho do perdão recebido. Sem dimensionar os dois, provavelmente você não conseguirá expressar uma eterna gratidão. Uma vez que você compreende esse amor, a tua gratidão te levará a viver completamente para Ele, como diz Lucas 7,47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Por isso creio que hoje apenas uma lei vigora sobre nós, a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo?
o próprio Senhor Jesus respondeu essa pergunta feita por um doutor da lei. Veja, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora entenda, Jesus está respondendo um doutor da lei, que vivia sob a lei mosaica. Jesus também era um judeu e vivia sob a lei mosaica. Mesmo assim, Jesus simplifica toda a lei do Antigo Testamento e tudo que os profetas falaram em apenas dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. De fato, a verdadeira lei. Jesus também ensinou a Pedro e aos seus discípulos que amar a Deus e amar o próximo é um ato indissociável. João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Mateus 25:40. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Anos depois, o apóstolo Paulo, que já havia compreendido a nova lei de Cristo e que só se ama a Deus quem é capaz de amar seu semelhante e vice-versa, assim ele afirma aos Gálatas que toda a lei se cumpre em um mandamento, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. João também afirma essa verdade que aprendeu com o mestre. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. Por essas e tantos outros textos, eu afirmo que para nós, cristãos, a lei sob qual vivemos é apenas uma única, a lei do amor. Agora, por favor, entenda, Deus é espírito, e Jesus deixou claro, mais claro que o sol, que o céu do meio-dia, para se relacionar com Deus Pai é somente em espírito, se não vejamos. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Essa declaração de Jesus é impactante, estabelecendo um novo padrão de adoração a Deus que até então era baseada em obrigações ritualísticas. A resposta de Cristo é dada a uma mulher samaritana que lhe havia indagado se a maneira correta de adorar era no Monte de Samaria ou no Monte de Jerusalém. E Jesus quebra o paradigma religioso, ensinando um novo padrão que o Pai procura, uma vida que flui de dentro, com verdade e sinceridade. Apenas isso. Paulo, outrora perito da lei, perseguidor dos cristãos, agora sabia melhor do que todos que a vida agora só tinha uma lei. Acompanhe. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito. Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Acima estão citadas praticamente quase que as únicas leis que de fato devemos nos tornar escravo. Paulo diz: não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13:8. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. É difícil para muitos aceitar e compreender, mas o Antigo Testamento entrou em estado de caducidade para nós, conforme Paulo ensinou, ficando apenas a lei moral de Deus que é eterna. Não vivemos sob a lei civil judaica, muito menos a lei cerimonial judaica. Quem assim decide viver, impreterivelmente precisará cumprir toda a lei judaica. O texto está abaixo. Essa foi a maior luta de Paulo no primeiro século da era cristã.
em fazer os novos convertidos e principalmente os judeus convertidos entenderem que agora em Cristo eles estavam desobrigados a cumprir a lei mosaica, uma vez que em Cristo eles eram livres do jugo da lei. Infelizmente, ainda hoje, 2000 anos depois, os cristãos continuam se submetendo a uma lei que é incapaz de justificar o homem. Veja essa forte declaração de Paulo aos Gálatas, quase que um clamor de angústia e desespero. Gálatas 5, 1, 4. Aí Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, que era um ato da lei de Moisés, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, se você aceita a circuncisão, que era, né, um ato para os novos convertidos que não eram da linhagem dos judeus, né, os gregos, romanos, então se você aceita essa ritual, digamos assim, da lei mosaica, saiba que você tem que cumprir toda a lei. E aí ele termina: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Por fim, o triste é ver que o cristão religioso tem dificuldades de entender essas maravilhosas verdades que nos libertam, sem exageros, mas é infinitamente mais fácil ensinar tais verdades às prostitutas e aos ímpios do que ao religioso, uma vez que a mente religiosa foi formatada e condicionada às regras, costumes e obrigações. Por isso, não é de se admirar com a impactante declaração de Jesus aos religiosos da época, Mateus 21, 31. Jesus lhes diz: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. João 8,37. Bem seis que sois descendências de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Espero, do fundo do meu coração, que essa carta lhe seja útil, que te liberte de paranoias religiosas e que, acima de tudo, te traga paz, que excede todo entendimento. Encerro em concordância com Paulo, que diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,16. Receba meu amor em Cristo, Alisson Soares. Que Deus te abençoe, que você possa talvez reler a carta e que você possa ter revelação do grande amor de Deus por ti, da obra já realizada e consumada na cruz, e que você possa seguir a tua vida tendo essa revelação constantemente, e aquele pecado que lhe aflige, aquele vício, aquela prática que você já tentou várias e várias vezes se libertar dela, saiba, esse teu pecado, por mais horrível que seja, ele não te afasta de Deus. Já foi resolvido na cruz. Você já é aceito por Deus na cruz de Cristo. Entenda e tenha essa revelação. Não aceite a acusação de ninguém, do diabo principalmente, na sua mente. A tua luta, a maior luta do cristão é na sua mente. Não aceite, saiba, eu estou perdoado. Ah, mas eu pequei ontem, eu pequei agora. Não, você está perdoado. Este pecado não pode te afastar. Como Romanos 8 falou, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas aí você começa a ter a revelação desse grande amor, do que ele fez, e você se livra da culpa, e aos poucos você vai lutando contra esse pecado, porque esse pecado lhe destrói, porque esse pecado destrói a vida de alguém, porque esse pecado prejudica sua família, seu cônjuge, seus filhos, alguém do seu trabalho, seu pai, sua mãe, e você vai aos poucos, então, entendendo e tendo a revelação e a consciência desse pecado, e você vai se libertando aos pouquinhos, e quando você vê aquilo que era um gigante na sua vida, que parecia que era impossível de você vencer, quando você menos esperar, você está livre completamente, sem peso, sem acusação, porque você precisa dessa fonte da graça que vem de Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter essa revelação completa desse grande amor de Deus por nós.
de modo que, quando você menos espera, você está livre, você está liberto. E você vai ter uma vida muito mais pacificada, como Romanos capítulo 5 diz, sendo justificado pela fé, tenho paz com Deus. Porque se for diferente disso, o teu pecado pode te destruir. Não com aquele pensamento paranoico de condenação eterna, de inferno, mas ele vai te destruir por causa do dia a dia, por causa, né, da naturalidade das coisas. O pecado vai prejudicar, né, os teus relacionamentos, a tua mente, a tua consciência. E se você fugir desse Deus que te ama porque você se sente, né, indigno dele, aí sim que você vai cada vez mais se aprofundando no pecado e o diabo vai se aproveitando na sua mente, te dizendo: realmente, você é um pecador, você não pode vir na igreja, você não pode levantar os seus braços, você não pode adorar a Deus, você não pode orar por alguém, você não pode falar de Deus porque você é um pecador. Bom, eu fico por aqui, espero que você possa ter sido abençoado com essa leitura. Termino dizendo, né, fique livre para concordar, fique livre para discordar. Não sou o dono da verdade, mas eu creio que o Espírito Santo pode falar contigo. Que Deus te abençoe, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.